Bom, professor Armando, falando agora, chegou o momento da gente falar da parte de translação de um espelho, rotação de um espelho e associação de espelho plano. Bora para a nossa aula? Então, segue aqui comigo o esqueminha, que está aqui bonitinho, e me acompanha. Dessa vez eu vou ter aqui uma cena que eu estou com a câmera aqui olhada para mim, e eu vou pegar basicamente agora e fazer com vocês de uma maneira um pouco diferente. Vamos ver se vocês curtem dessa maneira. Pode ser? Então, antes de mais nada, nós temos um espelho plano, tem um objeto, né, à nossa esquerda, à nossa direita está a imagem virtual desse garotinho. Repara que eu tenho 5 quadrinhos que separam o garoto do espelho e 5 quadrinhos que separam a imagem do espelho, porque uma imagem do espelho plano ela é simétrica, enantiomorfa, né, e virtual. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o espelho e eu vou fazer com que ele ande de um lado para o outro. Repara, a imagem também vai andar, ela vai se movimentar, olha aqui, ó. Andei o espelho, a imagem andou. Se o espelho andou D, agora eu vou ter 6 quadrinhos entre o objeto e a imagem, entre o objeto e o espelho. E entre a imagem e o espelho também vou ter 6 quadrinhos, mas olha que interessante. Antes eu estava com 5, então para mim, ó, o que aconteceu para mim? Eu estava a uma distância da minha imagem, uma percepção de 10D. Aí o que vai acontecer? Quando a imagem andou D, agora passou a ser quanto? Opa! Passou a ser quanto a distância entre mim e a imagem formada? 6 mais 6, 12D. Então, antes era 10, passou a ser 12. Ele andou 2 quadrinhos a mais. Qual que é a nossa conclusão? A nossa conclusão, deixa eu apagar aqui, que foi muito feia essa coisa sem régua, né? Quando a gente faz a apresentação, não fica com régua, não fica bonitinho. Então, a nossa conclusão é que quando o espelho andar D, para mim, a minha impressão é que a imagem que estava aqui, ela vai andar 2 quadrinhos, ó. A imagem anda 2D. Eu vou apagar, a gente vai ver de novo isso daqui, só para a gente se ligar, ó. Ó. Então tá aqui, ó. A minha imagem tá aqui, certo? Eu vou pôr para andar o espelho, ó. Tá vendo? Ela andou 2. De novo. A imagem tá aqui. Quando o espelho anda 1 quadrinho, a minha imagem anda 2. Então, a conclusão que a gente tira disso daí, a conclusão é fácil. Quando o espelho andar D, a imagem anda 2D. Se o espelho, tudo que o espelho fizer, a imagem vai fazer o dobro. Então, se o espelho andar, por exemplo, 3 quadrinhos, a imagem vai andar 6 quadrinhos. Se o espelho andar 10 quadrinhos, a imagem vai andar 20 quadrinhos. É sempre o dobro do que o espelho faz. Isso vai acontecer também quando se falar de velocidade. Então, se a gente falar assim, tem um espelho que está se aproximando da pessoa. Como o espelho se aproxima? Ué, você pode pensar que alguém está segurando o espelho, você pode pensar que o espelho se afasta, que você pega o retrovisor do carro, você pode pensar em várias coisas, mas o que interessa é, se o espelho estiver se aproximando de você, você vai estar vendo a sua imagem se aproximando também, porque o que acontece com o espelho acontece com a imagem. Só que se o espelho vier com uma velocidade de 2 metros por segundo, como a imagem sempre é o dobro, a imagem se aproxima para você com uma imagem de 4 metros por segundo. É sempre o dobro, guarda isso. Se o espelho se afastar de você com uma velocidade de 5 metros por segundo, a imagem se afasta de você com 10 metros por segundo, é sempre o dobro. Nossa conclusão é, quando o espelho anda D, tá vendo? A imagem andou 2D. Então, ó, quando o espelho andar D, a imagem anda 2D. Essa é a translação. Rotação do espelho. Imagina o seguinte, eu tô com o espelho aqui lindo e maravilhoso, aí, tchum! Tchum! Quando, você não precisava desse som, né? Quando o raio de luz incide aqui, fazendo essa coisa, ele vai refletir e vai formar aqui um ângulo que é zero, né? Incidência e reflexão estão na normal, então o ângulo de incidência e de reflexão são iguais a zero. Aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou pegar o espelho e vou rotacionar esse espelho. Vou fazer ele sair de lá e dar essa voltinha. Quando ele deu essa voltinha, aqui está o raio de luz, vai ser refletido e agora eu quero que vocês prestem atenção. Aqui, ó, ele vai, deixa eu mudar as cores aqui. O espelho rotacionou de um ângulo qualquer, eu vou chamar esse ângulo de alfa. E agora, eu vou pegar, fazer aqui a reta normal, você já sabe como faz a reta normal, e nós vamos ter aqui um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão. Eu quero que vocês se liguem nisso.
A pergunta ou a teoria disso tudo aqui vai com relação aos dois ângulos juntos, e é disso que vai se tratar, tá bom? Então, antes de falar do que vai se tratar, vamos usar a nossa lógica, ao invés de chamar de alfa e de R, eu vou pôr números pra gente. Vamos supor que esse ângulo aqui seja 30 graus. Se for 30, ó, esse ângulo aqui é 90, para dar 180 aqui tem que ser quanto? 60. A gente sabe que a normal e a superfície formam 90, então se aqui é 60, aqui vai ser 30. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, certo? Então o ângulo entre esses dois vai ser 30 mais 30, que dá 60 graus. Combinado? Deu para entender? No caso ali foi 30, aí deu 30 com 30, deu 60, certo? 60 não é o dobro de 30? Te juro, é só isso. Você quer que eu faça quanto número? Vamos fazer quanto número então. Se liga, vamos fazer quanto número? Vamos fazer quanto número? Fazer quanto número? Ai, vamos supor que aqui vale 20. 20 graus. 20 mais 90, 110. Para dar 180, eu preciso de 70 graus. Então, se aqui é 70, vamos lá, a normal forma 90. Aqui vai ser 20. Aqui vai ser 20. No total, dá 40. É esse o ângulo de rotação. Então, quando o espelho rotaciona de um ângulo alfa, a imagem rotaciona de 2 alfa. Como assim? Tá vendo esse 20? O outro não deu 40, tinha dado 30, dado... Mesma coisa. Só que ao invés de chamar de 20, o que a tua apostila faz? A tua apostila faz assim, ó, eles tiram tudo isso aqui. Fala aí, é ou não é? Aí você vai maravilhosa na prova. Ó. Se aqui vale alfa, esse aqui dava o dobro. Lembra? Se um era 20 e outro era 40, o que é o dobro? 2 alfa. Agora eu vou falar sobre associação de espelhos planos. O que é isso? Você vai pegar um espelho plano e colocar na frente do outro, vai fazer assim. Você vai, tipo, fazer uma dobradiça com eles. E o que vai acontecer? Aí você vai falar para mim, vai formar um monte de imagem. É verdade. E eu quero que vocês prestem atenção como que eu chego na equação, porque eu vou fazer uma demonstração com os espelhos a 90 graus. Onde você tem espelho a 90 graus associado? Vai em qualquer Renner da vida, vai em qualquer loja de roupa e pede para ir no provador. Lá tem na parede, que forma 90 graus, tem 2 espelhos associados, tal qual esse aqui, ó. Temos aqui, no caso, a letra F, tá? A letra F, ela vai ser pra gente o primeiro ponto, que seria o nosso objeto, né? Então tá aqui, ó, o nosso objeto real. Então, o que vai acontecer? Com relação, vou chamar aqui esse espelho aqui da frente de espelho E1 e aqui o outro espelho E2. Com relação ao espelho E1, o F está a quantos quadradinhos? 2 do espelho E1, então a imagem vai estar 2 quadradinhos do espelho E2. 2 quadradinhos do espelho E2. Como é que fica a imagem? Ó, enantiomorfa, certo? Então vai ficar um F assim, ó. Então a gente vai ter a imagem 1. Essa imagem 1 é uma imagem virtual e enantiomorfa. Enantiomorfa. Eu vou fazer agora a imagem 3, porque vai ter uma 2, que vocês já vão saber qual é. Então, ó, a 3 é com relação ao espelho 2. Então a gente tem 1, 2, 3 quadradinhos, 1, 2, 3 quadradinhos. Aqui vai estar a imagem enantiomorfizada da letra F. Vou chamar aqui de imagem 2. É uma imagem enantiomorfa. Aqui é legal pra caramba essa parte. Enantiomorfa. Agora, olha o que vai... olha o que vai acontecer. Sabe quando você está no provador, você não vê o reflexo de um espelho e do outro? Então, olha isso. Esta imagem aqui vai estar 2 quadradinhos, 1, 2, vai ficar aqui, e ela é enantiomorfizada, então ela ficaria mais para cá. E essa daqui está 1, 2, 3 quadradinhos, 1, 2, 3 quadradinhos, ela se enantiomorfiza duplamente. Então ela é enantiomorfa de uma imagem enantiomorfa. Essa seria a 3. Ela é uma imagem, olha que legal, é uma imagem normal. É muito louco, é muito bizarro isso. Você olha para o meio do espelho e você vê pela primeira vez como as pessoas te enxergam. Por isso que a gente acha estranho. Aí você levanta a mão direita, aí imagina, levanta a mão direita, é muito bizarro. Aí você fala, ai, que coisa estranha. Porque é como as pessoas te enxergam. Olha, eu acho do caramba essa matéria. É muito legal e muito divertida. Os espelhos vão estar associados, formando entre eles um ângulo que eu vou chamar de alfa. Posso chamar de θ do que for. Quantas imagens eu vou ter? Então, o N
é o número de imagens que eu vou colocar. Então, o número de imagens e o alfa é o ângulo entre os espelhos. Chegou a hora da gente descobrir qual é a equação para usar, né? A gente sabe que o número de imagens que a gente está vendo são 3. Então, vocês perceberam que a gente tem 3 imagens aqui. 3 imagens. Qual é o ângulo formado entre os espelhos? O ângulo formado é 90 graus. Muito bem. A gente sabe que se os espelhos... estiverem assim, e eles vão abrindo, vai formando um ângulo, e no máximo ele pode dar uma volta inteira. E dar uma volta inteira significa 360 graus. Então, qual que vai ser a nossa ideia? O número de imagens vai ser o 360 graus dividido pelo ângulo formado entre os espelhos. Aí você fala, lindo, 360 dividido por 90, que é o que está dando aqui, dá quanto? Dá 4. Agora, o que é 4? São esses pontos. Então, eu tenho que descontar uma unidade que um desses 4, porque um desses 4 é o próprio objeto. E aí, a gente vai ter o n igual a 3. Então, vamos lá. Vamos fazer a correção lá em cima. 360 sobre alfa menos 1, porque eu tenho que descontar esse objeto. Conclusão, para calcularmos o número de imagens entre espelhos, eu vou te dar um ângulo qualquer, eu te peço imagens, você vai fazer 360 sobre alfa menos 1. É assim que a gente faz. Tá bem? Então, exemplo. Se eu te falar, eu quero 11 imagens, qual vai ser? Então, o n igual a 11. Qual é o ângulo formado entre os espelhos? Então, eu faço n igual a 360 sobre alfa menos 1. Aí, vamos lá. O n igual a 11 imagens vai ser igual a 360 sobre alfa menos 1. Aqui uma parte importante. Passa o menos 1 para o outro lado primeiro. Quando o menos 1 passa para cá, ele vai ficar mais 1. Dá 12. 12 igual a 360 sobre alfa. Aí o alfa está dividindo, vai passar multiplicando. Fica assim, ó. 12 alfas vai ser igual a 360. 12 multiplica, passa dividindo. 360 sobre 12. 36 por 12 dá 3. O alfa vai ser igual a 30 graus. É assim que a gente descobre o grau para o número de imagens, essa relação. E detalhe, não importa onde você posicionar o objeto. Ele pode estar em qualquer lugar, não precisa estar no meio. Pode estar em qualquer lugar. Se tiver esse ângulo, vai dar isso tudo de imagem. Beleza? No seu material, que tem um monte de exercício, caiu de novo o que eu expliquei na aula passada sobre a altura do espelho plano, qual é a altura mínima, tamanho mínimo desse espelho. Então eu vou fazer uma mini revisão aqui rápida para você saber o que tem que fazer. Combinado? Bora lá. Se eu quero me ver de corpo inteiro, então primeiro eu tenho que ver meu pé e tenho que ver minha cabeça. O tamanho da pessoa, eu vou chamar aqui de AB. É o tamanho da pessoa, que vai corresponder a essa parte desse triângulo aqui. Então a gente tem, a distância daqui para cá eu vou chamar de D, a distância daqui para cá eu vou chamar de D também, porque ela é simétrica. O que nós vamos ter? Eu quero o H, então fica H dividido por Dzinho, que é essa partezinha aqui, vai ser igual o tamanho da pessoa, que é AB, dividido por toda essa altura. 2D. O que acontece quando eu cancelo o D? Significa o quê? Significa que não depende da distância da pessoa. Então, qual é o tamanho mínimo do espelho para eu me ver de corpo inteiro? A metade do tamanho da pessoa. E se eu quiser saber a que altura do chão esse espelho precisa estar? Então, o que eu tenho que fazer? Você vai saber que eu tenho que enxergar os meus pés, certo? Então, a gente vai enxergar a seguinte coisa, um triângulo aqui, ó. A gente tem aqui o espelho, seria o espelho, tá? Onde eu não vou mexer. Então, a gente tem a altura do olho da pessoa até o chão. Eu vou chamar aqui de O de olho e B de pé, tá? Nós temos uma distância D aqui, uma distância D. Mesma coisa, eu quero essa altura do chão. Então, H sobre Dzinho vai ser igual OB, que é a altura do olho até o chão, sobre 2Ds. Cancela o D,
a altura mínima que ele tem que estar do chão, né? A distância da base do espelho até o chão, você tem que pegar a altura do olho da pessoa até o chão e dividir por 2. É isso. Então vamos lá para o nosso resumo. Conclusão: o tamanho mínimo do espelho é a altura da pessoa dividido por 2. E a que distância deve ser colocada do chão? A distância dos olhos da pessoa sobre 2. Bom, pessoal, esse é o final dessa nossa aula maravilhosa e eu espero que vocês tenham curtido. Tudo bem? Até a próxima e até mais. Tchau!